o teu coração nesse momento da palavra, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar com você de maneira poderosa. 2 Crônicas 32, nós vamos ler o versículo 17. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Fecha os teus olhos, Pai. Essa é a tua palavra poderosa, Senhor. Que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para ministrar em cada coração aqui nessa noite, meu Deus. Me faz pequeno nesse altar, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha, meu Deus, marcar a vida do teu povo aqui, Senhor. Venha direcioná-los, Senhor, corrigi-los, Senhor. Ó Deus querido, que a tua palavra, Senhor, nessa noite, Pai, venha de encontro a cada coração, Senhor, mudando história de vidas aqui nesse lugar, Senhor. Eu creio, Pai, a boa obra que o Senhor começou, ela vai ser completa, e o teu nome será glorificado através das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos nessa noite, amém, e glória a Deus. Toma o seu lugar, dando um glória a Deus aí, um aleluia, pelo privilégio, como Mateus falou, de poder ouvir a palavra de Deus, querido. Que você nunca fique enfadado da palavra de Deus, que o teu prazer seja ouvir a palavra do Senhor, querido. Não importe o tempo, não importe as horas, como ele falou, que você já pensou, eles estarem sedendo, querendo ouvir uma ministração pelo menos de 4 horas, você chegar lá com 10 minutos já ficar cansado de falar, de ministrar. Por isso que eu creio, querido, que o Senhor tem nos levantado nesse tempo, para nos levar essas pessoas que estão sedentas pela palavra do Senhor, pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que amam ouvir a palavra do Senhor. Aprenda e ensina isso também para os teus filhos, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco da história, dessa história que é tão forte, que traz tantas direções, que traz tantos ensinamentos para nós, e eu creio que nessa noite você vai compreender, querido, a diferença daquele que crê no Senhor de todo o seu coração, daquele que tem o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso como seu Deus. De fato, aconteça o que for, fale o que for, se levante quem for contra você, mas você precisa se manter posicionado, porque foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus. Ezequias, ele tinha como prioridade colocar a casa do Senhor em ordem. Ezequias tinha essa responsabilidade de trazer de volta a adoração ao Deus verdadeiro. Quando nós olhamos no capítulo 29, no versículo 20, nós vemos o rei Ezequias estabelecendo, trazendo de volta o culto ao Senhor, porque tudo aquilo que Ezequias colocava a mão, Deus abençoava. Tudo que ele fazia era bom diante dos olhos do Senhor. E quando a gente avança um pouquinho mais para o capítulo 31, do versículo 20 ao 21, nós percebemos a bondade do Senhor com Ezequias, as coisas boas que ele estava fazendo, e com isso o povo estava voltando à adoração ao Senhor, o povo estava voltando a cultuar o Deus vivo, o Deus de Israel, porque naquela época era muito comum você adorar outros deuses com letra minúscula, existiam vários deuses naquela época, e Ezequias então estava trazendo de volta a adoração ao nome do Senhor Jesus. E quando ele se posicionou, ou então enquanto você se posicionar, querido, para trazer adoração ao Senhor na tua casa, no teu trabalho, no seu dia a dia, pessoas vão se levantar contra você, situações vão se levantar contra você. Foi exatamente o que aconteceu com Ezequias. E no capítulo 32, quando nós olhamos aqui, o rei Senaqueribe, ele se levanta para destruir o povo de Deus. Interessante no texto que nós lemos aqui, que o rei Senaqueribe, ele vem desafiando o povo de Deus. Quem são vocês? Que Deus é esse que vocês estão buscando, que é mais poderoso do que eu?
Nenhum Deus na face da terra que se levantou contra mim ficou de pé. Olha a soberba desse homem. O que dirá desse Deus de Israel? Vocês estão se levantando contra mim, mas esse Deus não pode fazer nada, porque eu sou o Todo-Poderoso. Ele estava dizendo em outras palavras: quem é que pode ir contra o meu reinado? Quem é que pode se levantar contra mim? A primeira coisa que Ezequias fez, com muita sabedoria, nós vamos ver no versículo 2, versículo 3, a primeira coisa que ele fez, ele decidiu tapar todas as fontes de águas que tinha na época, porque ele não queria alimentar os seus inimigos. E ele faz o que então? Ele tapa essas fontes, porque o inimigo iria passar por ali, com certeza com sede, com fome, e ele falou: essas águas eles não vão beber. E o rei então, Senaqueribe passa naquele lugar, as fontes já estavam tapadas, não tinham água para os seus soldados, não tinha, porque a água na época servia como fonte também de força. Fica com sede para você ver, você fica desanimado, você fica triste, você fica de mau humor. As águas, aquelas águas daquele poço, naquela época, trazia força e vigor para os soldados. E agora eles não encontraram águas, prosseguiram em perseguir o exército do Deus Todo-Poderoso. Os inimigos então estavam posicionados, o exército era muito grande, a perder de vista o número de pessoas. Aquele exército se posiciona contra o exército então do Deus Todo-Poderoso. Mas quando nós olhamos no capítulo 32, eu quero que você acompanhe comigo no versículo de número 7, a palavra do líder, a palavra de Ezequias, a palavra do homem que estava direcionando aquele povo. No versículo 7, ele chega para o povo e diz assim: olha só, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Aí ele vem dizendo: porque um há conosco maior do que conquistar com ele, maior do que aquele que está com ele. Há um conosco. A palavra de Ezequias era uma palavra de esperança, a palavra de Ezequias era uma palavra de fé. Olha só, vocês não podem ter medo, tenham ânimo. Ele diz no versículo 7: não temas, não tenha medo, não vos assustei por causa do rei da Síria. A pior coisa que tem, querida, é você andar debaixo de ameaça. É a pior coisa que tem, você andar debaixo de ameaça, principalmente de um rei, principalmente quando a ameaça vem de um exército muito maior, fisicamente muito mais forte do que você. É exatamente do que o inferno faz, quando ele dá ordem aos seus príncipes, principados, para tentar nos atingir, para tentar destruir a nossa casa, para tentar destruir o nosso casamento, para tentar destruir a nossa família, para tentar arruinar com a nossa vida. Ele manda exércitos, ele envia pessoas, ele envia situações, ele envia circunstâncias. Aos olhos daqueles homens era impossível vencer essa batalha, mas quando o povo dá ouvido à voz do seu líder, quando o povo dá ouvido à voz de Ezequias, dizendo: sede fortes, vamos ser corajosos, não vamos temer, porque tem um conosco que é maior do que todo esse exército. Será que você entende o poder do Deus que você serve? Ou será que você entende o poder desse Deus que nós declaramos aqui nessa noite, que nós adoramos, que nós reverenciamos? Será que você entende o poder dele, o que ele é capaz de fazer pela tua vida? Porque o inferno pode preparar todo o seu exército, mas se o Senhor liberar um anjo, liberar uma palavra, irmão, nenhum desse exército do inferno pode tocar na tua vida, nenhum desse exército do inferno pode destruir você. Entenda, querido, entenda, os opositores sempre vão existir, eles vão se levantar contra você, os inimigos vão se levantar, a torcida contra vai se levantar. Aqueles que não acreditam no seu potencial vão se levantar, vão tentar zombar da tua fé, vão tentar dizer para você que você não vai conseguir. E nós estamos vivendo dias, sim, que nós estamos enfrentando situações adversas, afrontas. Estamos vivendo num mundo que está tudo inverso, os valores estão inversos. Mas entenda que mesmo você sabendo disso, você não vai se corromper.
mas você vai se posicionar. Sabe por quê? Porque é o Senhor que vai guerrear as tuas guerras. Quando você dá espaço para o Senhor guerrear as tuas guerras, as coisas são diferentes. Interessante que nós não vemos em nenhum momento Ezequias dizendo assim: olha só, vamos todo mundo pegar a espada, a arma e nós vamos partir para cima. Não. Ele só falou: povo, preste atenção, não tenha medo, não fiquem assustados, tem um que vai lutar por nós. Você imagina a cabeça do povo, o inimigo estava ali ameaçando, o inimigo estava ali gritando, o inimigo ali estava dizendo: eu vou destruir, eu vou acabar com vocês. Quando nós entendemos que é o Senhor, ou quando nós permitimos o Senhor guerrear as nossas guerras, querido, pode ter certeza que a vitória é certa. Pode ter certeza que a tua vitória é certa. Agora, enquanto você tentar resolver com a força do teu braço, a frustração é garantida. Enquanto você tentar resolver do teu jeito, da tua maneira, a derrota é certa. Chega de tentar resolver as coisas do teu jeito, da tua maneira. Dá espaço para o Senhor agir. Dá espaço para o Espírito Santo entrar. Dá espaço para a vontade de Deus acontecer na sua vida. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, vem falando que nós sim, porque a nossa leve, momentânea tribulação, ela tem um propósito: produzir o que? Um peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação, entenda, aquilo que você está enfrentando pode ser o pior momento da sua vida, ou o pior dia da sua vida, é leve e momentânea. Quantos creem aqui? Diga amém. Vai passar, irmão. Você não vai ficar na frustração, você não vai ficar na decepção, você não vai ficar na depressão, você não vai ficar na tristeza, você não vai ficar na angústia. Ela é momentânea, porque ela tem, sabe como propósito? Produzir um peso de glória, te aproximar mais do Senhor. As lutas vêm para nos ensinar. O crente precisa entender isso. A luta vem para nos moldar. Você sabe, querido, qual foi a atitude que ele tomou mediante as afrontas do inimigo? Se fosse você no lugar de Ezequias, qual seria a tua instrução para aquele povo? Se fosse você no lugar daquele povo, de que forma você receberia a instrução de Ezequias? Porque nós temos mania, e nós temos, sabe, nós temos a pretensão, e nós temos assim a ousadia, a palavra é essa, de achar que nós sabemos mais do que pessoas que tiveram experiências muito maiores que a nossa, e que estão falando: o caminho é esse, mas a pessoa quer trilhar pelo outro caminho, vai por esse caminho, e a pessoa está teimando em ir pelo outro caminho. O povo ou obedecia à voz de Ezequias, que era a voz de Deus, ou seria derrotado, mortos, humilhados. E Senaqueribe iria prevalecer dizendo: nenhum Deus é poderoso, nenhum Deus pode me destruir. Mas não, o povo, eles entenderam que tinha que escutar a voz do seu líder, a voz daquele que estava sendo a voz de Deus naquele momento. Deus estava usando a voz de Ezequias para conduzir o povo. E você sabe qual foi a atitude que eles tomaram mediante a afronta do inimigo? A primeira atitude que eles tomaram, sabe o que eles fizeram? Olharam para Deus, não para as circunstâncias. Eu vou repetir: eles olharam para Deus e não para as circunstâncias. No capítulo 32, o versículo de número 15 diz assim: agora pois, não vos engane Ezequias, nem vos incitem assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Olha aqui a afronta, olha aqui a afronta contra Ezequias e o seu povo. Aí no versículo de número 16 continua dizendo: os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor, Deus, e contra Ezequias seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Versículo 18:
clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e perturbar, para tomarem a cidade. Aí versículo 19, falaram do Deus de Jerusalém como deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Que afronta foi essa, querido? Senaqueribe afrontando o Deus de Ezequias. Ezequias precisou o quê? Olhar para o alto. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Não é assim que diz a canção? Aí o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Olhar para o alto significa: Senhor, a minha confiança está em Ti. O inimigo está aqui, Senhor, para me matar. Ele está me ameaçando. Escreveram cartas. Já pensou chegar uma carta na sua casa te afrontando, humilhando a tua fé, dizendo que o teu Deus não é poderoso, que o teu Deus não vai te livrar desse problema que você tem enfrentado, que é o teu fim? Você já pensou você ser humilhado a tal ponto de enfrentar situações como esse povo enfrentou, irmão? Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus conhece o teu coração, conhece a tua vida. E o que Ele quer chamar a tua atenção aqui nessa noite é que você precisa olhar mais para o alto, você precisa pensar mais nas coisas do céu. Você está muito preso às coisas terrenas, você está muito preso no momento, você está muito assustado com tudo que está acontecendo, porque você perdeu a tua confiança no Senhor, e você tem tentado resolver as coisas com a força do teu braço. Mas Deus trouxe aqui nessa noite para dizer: olhe para o alto. Aleluia! Olhe para mim, olhe para o alto. O que eu tenho para liberar sobre a tua vida, ninguém viu, ninguém sabe. A vitória que eu tenho para você, ninguém pode te dar. Pode aplaudir Jesus, igreja. Recebe essa palavra no teu espírito. Olhe para o alto, irmão. Olha para o alto. Não olha para as circunstâncias. Versículo 7 do capítulo 32, como nós lemos aqui, para ser forte e corajoso, era a voz que precisava ser o quê? Predominante. É a voz que precisa estar nos teus ouvidos. Ei, eu preciso ter força, eu preciso ter coragem, não é hora de parar. Não é hora de retroceder, eu preciso avançar naquilo que Deus tem para a minha vida. É tempo de avançar, eu vou avançar. É tempo de ficar parado, eu vou ficar parado. Eu só quero obedecer a voz do Senhor. É tempo de esperar a ordem do céu, eu vou esperar. É você entender isso. Agora, tem coisas que você precisa agir. Tem coisas que Deus já falou há muito tempo. Tem coisas que Deus nem precisa falar, que você precisa avançar, que você precisa resolver. Está nítido aos nossos olhos, está claro aos teus olhos. Tem coisas que você precisa agir, irmão. Tem decisões que você precisa tomar. Tem decisões que você precisa tomar, e tomar para ontem. Nós somos o exército do Senhor nessa terra, amém? Amém. O inimigo, ele vai querer sempre te convencer. Sempre, entenda isso. O inimigo vai querer sempre te convencer que você não vai vencer, que você não vai superar, que você não vai suportar. Nós ouvimos aqui os testemunhos, e o quanto é difícil às vezes acreditar quando a situação está toda desfavorável. Mas uma coisa é certa: a todo momento ela estava no altar, se rendendo ao Senhor, buscando ao Senhor. A todo momento ela estava sedenta por Deus. Não tem uma lágrima tua que é derramada aqui que não seja levada e apresentada diante do Senhor. Não tem um clamor teu aqui, não tem uma entrega tua aqui nesse altar que não chama a atenção do Senhor, porque Ele quer um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito jamais será desprezado. Jamais, querido. Deus quer a tua entrega por completa. E o inimigo vai tentar sempre dizer para você: não tem jeito, você perdeu, não tem jeito, acabou, não tem jeito, não vai resolver. Olha só, olha o rolo que você entrou, olha a dívida que você fez. Acabou, não tem mais jeito, agora você vai ficar preso. Aí o inimigo vai começar a dizer para você assim: não dizima não, paga as tuas contas, não dizima não, paga a tua dívida. Aí você vai se enrolando cada vez mais. O inimigo vai tentar sempre dizer para você: não tem mais jeito, tenta resolver com a força do teu braço. E quando você tenta resolver com a força do teu braço, você quebra a cara, você se frustra. Eu creio que por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque nós cansamos de nos frustrar, nós cansamos de dar com a cara na parede, cansamos de seguir
a voz contrária e nunca parar para ouvir a voz de Deus. Eles tomaram essa atitude de olhar para o alto, de olhar para o céu, não ficar dando ouvido à voz do inimigo, não ficar ouvindo vozes contrárias que vai chegar até você. E às vezes as vozes contrárias vai chegar de pessoas que você considera, de pessoas que você ama, de pessoas que estão dentro da sua casa, irmão. E Deus está dizendo, não é isso que eu tenho para você. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, precisa ser o versículo que eu e você precisamos agarrar ele nessa noite, porque eu e você não andamos por vista, mas andamos por fé. Nós não andamos diante daquilo que está diante dos nossos olhos, nós não andamos por aquilo que está diante dos nossos olhos, mas andamos pela fé. Guarda esse versículo de 2 Coríntios, versículos 5 e 7. Visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Em outras traduções, é andar por fé. Está dando tudo errado, não está dando nada certo, pô, as coisas não estão acontecendo. É parar e falar assim, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Qual é a tua vontade nesse momento? Um pai, ele sempre vai trazer uma correção para o filho, que no primeiro momento vai ser ruim. Eu fui muito corrigido pela minha mãe, muita coisa. Foi ruim? Era péssimo. Eu lembro que para o meu primeiro emprego, minha mãe teve quase que me bater para mim ir lá na empresa, porque eu tinha feito o camp na época e estava tendo uma oportunidade. Não sei quantos aqui fizeram o camp aqui, sabe o que eu estou dizendo? Você fazia o curso camp e depois pintava a oportunidade e você ligava para as empresas falando que era do curso e ali você tinha a oportunidade do primeiro emprego, né? E eu me lembro que eu estava em casa e minha mãe, vai trabalhar, chamando, eu vou te bater. Porque ela já tinha falado várias vezes, eu não quis ouvir. Mas chegou uma hora que eu nunca tinha visto minha mãe tão brava daquele jeito. Eu falei, é hoje, eu preciso, ó. E para você ver, foi o meu primeiro emprego, eu fiquei 13 anos nessa empresa. Até o Senhor me chamar para a sua obra, para o seu reino, até o Senhor me chamar para o ministério. Foi o meu primeiro emprego. Para você ver, se eu não dou ouvido para minha mãe, eu nem sei onde eu estaria hoje. Ao primeiro momento, nossa, foi horrível. Como é que eu trabalho? Eu sou muito novo, não preciso trabalhar agora. Eu sou muito garotão, sou adolescente ainda, né? Eu sou muito jovem, né? A gente tem esse pensamento, vai agora. Eita, glória a Deus, tchau, fui. E foi meu primeiro emprego. Então tem hora que o pai e a mãe vai dizer o momento, vai falar, vai direcionar, vai ser ruim, vai, mas vai se tornar bom lá na frente, porque um pai e uma mãe sempre quer o bem. Então, ainda que o Senhor venha dizer para você, é o momento, não é o momento, espera só mais um pouquinho, espera só mais 5 dias, espera só mais 2 dias, espera só mais um dia, a tua vitória está no dia de amanhã. Não te precipite nas tuas decisões, não ande ansioso por coisa alguma, antes as nossas orações sejam conhecidas diante de Deus. Vai orar na tua ansiedade, vai apresentar ao Senhor, vai buscar a vontade de Deus para a sua vida. Por muitos não esperarem a vontade de Deus, se precipitaram, querido, e estão andando frustrados até hoje, porque não esperaram. Você sabia que o rei Saul se precipitou nas suas decisões? Por isso que ele perdeu a presença de Deus, ele buscou em tudo quanto é lugar a presença do Senhor, porque ele se precipitou. Ele não era sacerdote, ele não tinha que prestar, ele não tinha que sacrificar nada. Por alguns minutos, se ele espera Samuel chegar, se ele espera o sacerdote chegar para apresentar o sacrifício ao Senhor, foi por muito pouco. Ele não esperou, ele mesmo quis fazer, e por isso ele perdeu o seu reinado, ele perdeu a presença do Senhor. A pior coisa que tem é você perder a presença de Deus por precipitação, tomar decisões fora da vontade de Deus. Eu creio no Deus de milagre. Você crê no Deus de milagre? Eu creio no Deus que muda qualquer situação, qualquer circunstância. Eu creio no Deus que jamais vai permitir que eu e você venha se precipitar nas decisões. Mas às vezes, por a gente ser filho mimado, às vezes por a gente ser muito, sabe, querer do nosso jeito, da nossa maneira, Ele permite. Ele não quer, mas Ele permite. E às vezes a gente se frustra por causa disso. Então olhe para Deus, não olhe para as circunstâncias. Coloca diante do Senhor mesmo, seja verdadeiro com você, seja sincero com você aqui nessa noite. Algo que você tem feito, sabe, que tem desagradado, algo que tem feito você andar, na verdade, na contramão da vontade de Deus. Você perdeu a tua fé, você acha que é a força do teu braço, você acha que é do teu jeito.
E por isso você está passando por essas situações hoje. Eu creio que Deus trouxe pessoas aqui, colocou pessoas diante aí do programa Mágico Vencedor, para ouvir essa palavra, em nome de Jesus, tome a atitude hoje de olhar para Deus, não para as circunstâncias. Uma outra atitude que eles precisaram tomar foi, sabe o quê? Esperar em Deus e não nas soluções humanas. Esperar em Deus é difícil, mas é necessário. Esperar nas soluções humanas é complicado. Não vai resolver o nosso problema. Não ande ansioso. Cuidado, como eu disse, Filipenses 4:6 aqui, não ande ansioso. Observe que o povo estava ouvindo ameaça. O inimigo subia no muro e começava a falar: nós vamos destruir, nós vamos arrebentar vocês. Nós vamos acabar com essa fé de vocês aí. Nós vamos destruir esse Deus que vocês servem. Vamos ver quem é poderoso. Olha a afronta do inimigo. Eles estavam o tempo todo, mas eles permaneceram quietos. Uma coisa é você aprender a ouvir, outra coisa é você querer reagir. Eles não reagiram. É ruim quando você está sendo afrontado, quando você está sendo ameaçado, você ficar ouvindo. Isso é péssimo. Mas eles precisaram tomar essa atitude de se posicionar, de ficar ouvindo as ameaças do inimigo. Com certeza eles ficaram dizendo para eles: não, nós vamos ser fortes, nós vamos ser corajosos, nós não vamos temer, essas palavras não vão trazer medo ao nosso coração. Há um Deus poderoso que vai entrar com providência. Ezequias já falou para a gente que o nosso Deus vai chegar arrebentando tudo, destruindo esses inimigos, chutando mesmo o pau da barraca, quebrando toda a armadilha do inferno contra nós. Eu fico imaginando que eles ficavam pensando na palavra que Ezequias tinha liberado sobre a mente deles. Nós precisamos ser fortes, nós vamos ser corajosos, nós não vamos destruir. Vocês podem ficar gritando aí. Eles pensando, eles não estavam reagindo, porque o inimigo estava ali ameaçando o tempo todo, atacando, escrevendo carta, com palavras pesadas. Ezequias e Isaías tomaram apenas uma atitude. Alguém precisou agir. Versículo 20, acompanha comigo, por favor. Já estou terminando. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta filho de Amós, fizeram o quê? Oraram por causa disso e clamaram ao céu. Eles oraram por causa dessas ameaças. Talvez pegaram e apresentaram ao Senhor as cartas. Senhor, está aqui, ó. Estão ameaçando. Eles oraram e clamaram. Tem diferença. Você precisa orar, não somente, mas também clamar ao Senhor. Clamar aos céus. É tirar um tempo para você buscar em Deus, de fato. Para você apresentar ao Senhor tudo o que tem sido para você. A angústia, o sofrimento, que pode ser que você esteja passando por uma decisão sua, mas entender que Deus quer que você pegue o caminho de volta e faça aquilo que é a vontade dEle. Não esperar em soluções humanas. A lógica humana estava dizendo para aquele povo: vocês perderam, vocês são fracos, não tem jeito, não tem solução, o Deus de vocês não vai fazer nada, vocês irão todos morrerem. A lógica do inimigo. Mas a lógica de Deus estava dizendo: sabe o que? Não é o fim, tem solução, tem milagre, você vai viver, você vai romper, vai acontecer aquilo que o Senhor planejou, a promessa ainda está de pé. Onde quer essa palavra em nome de Jesus? Essa é a lógica de Deus. Aprenda a viver a lógica de Deus. Na lógica do homem não tem jeito, a porta não vai se abrir, você não vai conseguir a vaga, teu casamento não será restaurado, o teu filho não vai vir para Jesus, o teu filho não vai ser liberto, você não vai ser liberto, as coisas não vão acontecer. A lógica do homem, mas a lógica de Deus é: sim, vai acontecer, não é o teu fim, tem solução, eu tenho salvação para você, eu enviei o meu filho para morrer na cruz do Calvário por você, por amor a toda a humanidade. Então vale a pena a gente trazer isso à nossa memória nessa noite. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Enquanto você espera no Senhor, sabe o que acontece? A resposta vem. Diz para quem está do seu lado: quando você espera no Senhor, a resposta vem.
Quando você espera no Senhor, a resposta vem. Versículo 21. Então, glória a Deus. O Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Então o Senhor enviou um anjo. Um anjo. Olha o poder desse Deus. Olha o poder desse Deus, igreja. Um anjo. Ele enviou um anjo. Por que você está com medo? Aleluia. Por que você está com medo de entregar a tua vida para Jesus? Por que você está com medo de servir ao Senhor? Por que você tem retido a vontade de Deus para esses dias? Porque a resposta de Deus, ela chega para o seu povo. Um anjo destrói tudo. Eu fico imaginando aquele exército de Ezequias, olhando o anjo do Senhor matando, destruindo aquele povo. Eu fico imaginando a alegria naquele momento, quando o Senhor dos exércitos chega ali, destruindo, acabando, sabe, detonando com tudo. Diz que foi humilhante para Senaqueribe. Tanto é que quando ele volta, como nós lemos no texto, coberto de vergonha para a sua terra, quando ele entra na sua casa, os seus próprios filhos ali o mataram. Tamanho foi a vergonha. E agora, cadê o Todo-Poderoso? E agora, cadê o exército gigante? Creia, querido, nessa noite que existe um Deus, que quando ele age, como diz Isaías 43:13, agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir hoje de Deus? Quando você entende que quando você está aqui buscando, orando pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa, agindo Deus, enquanto você está orando aqui, quem pode impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Quando você apresenta ao Senhor, quando você se lança no altar do Senhor, quando você quebranta o teu coração para Ele, agindo Deus, quem pode impedir? O que o Senhor está querendo nos ensinar aqui, que pode se levantar o inferno que for, o número de demônios, de diabo que for, mas se Ele liberar uma palavra, um anjo, tudo muda. Ele alcança o propósito dele na sua vida, Ele restaura a tua alegria, Ele muda a tua sorte. Nós declaramos nessa noite em nome de Jesus sobre a tua vida. Vai acontecer, vai se cumprir a vontade de Deus. Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Ainda que você esteja passando talvez pelo pior momento da sua vida, continue acreditando no Senhor, continue buscando, continue entendendo. O inferno se levantou pesado contra a tua vida. Coloca a tua vida diante do Senhor. Tenha ânimo nessa noite, sai daqui com ânimo, sabe, de buscar a cada dia mais viver a plenitude do que Deus tem para você. Viver a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Diz no versículo 22 que o Senhor livrou a Ezequias, os moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Deus quer trazer paz para você, irmão. Deus quer trazer um tempo de paz, de refrigério. Sabe, não é guerra, não é batalha o tempo todo, não. Ele quer trazer um tempo de paz, um tempo de descanso para você, para que você possa estar sensível à voz do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 18, eu tenho certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eu tenho por certo isso, porque eu tenho para mim por certo. Ei, sofrimento todos nós vamos passar, mas eu tenho por certo que esse sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória. Aleluia. Tem glória de Deus para ser liberado, para ser revelado para mim, para você. Em nome de Jesus, para de tentar de lutar com a força do teu braço. Deposita diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus.